Numa fria noite de dezembro de 1969, enquanto Mick Jagger desfilava pelo palco no Altamont Speedway, ele não fazia ideia de que a morte espreitava nas sombras. Em 6 de dezembro de 1969, quase 300 mil pessoas se reuniram no Altamont Speedway, em Tracy, Califórnia. Os Rolling Stones estavam fazendo um show gratuito, idealizado para ser o Woodstock do Oeste. Esse evento deveria ser o desfecho triunfante da exitosa turnê dos Stones pelos Estados Unidos. Os Rolling Stones, no auge do sucesso, cometeram um erro fatal, trocando a segurança de centenas de milhares de pessoas por algumas caixas de cerveja. O que foi a resposta da costa oeste ao Woodstock acabou em derramamento de sangue, registrado quadro a quadro em celuloide. Ao final do show, 4 pessoas haviam morrido, incluindo Meredith Hunter, de 18 anos, que foi esfaqueado até a morte por um membro dos Hells Angels. Esse trágico evento foi registrado no documentário de irmãos Maisels e Charlotte Swearing, Gimme Shelter. Mas o horror de Altamont foi apenas o começo. A rádio BBC diz que os Hells Angels planejaram matar o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, em 1969. O documentário mostrará que a gangue de motoqueiros ficou furiosa ao deixarem de ser seguranças dos shows dos Stones. A quilômetros de distância, nas águas geladas do Atlântico, um grupo de motoqueiros endurecidos logo tramaria sua vingança contra o maior vocalista do rock. Uma vingança frustrada apenas pelos caprichos cruéis da própria mãe natureza. Os Hells Angels planejavam levar os Jaggers de barco até Long Island, Nova York. A tempestade virou o barco e todos caíram na água, mas sobreviveram. E não houve outras tentativas contra as estrelas. Esta é a história do perigoso envolvimento do rock and roll com o submundo, onde as fronteiras entre entretenimento e justiça, fora da lei, se confundiram. É a história de como a banda de rock mais famosa do mundo se viu presa entre o fisco britânico e criminosos americanos, e como uma única decisão quase silenciou para sempre uma das vozes mais icônicas da música. No final, isso marcaria o fim da ideologia de paz e amor dos anos 60 e quase a morte do próprio Mick Jagger. Os motoqueiros carregaram o barco com armas, facas e pistolas. Aquela noite, a estrela do rock que os traiu iria morrer. Os motoqueiros lançaram tudo no barco, enquanto a estrela do rock dormia sem saber do inferno que se aproximava. Dezembro de 1969. Os Rolling Stones estavam no auge de sua criatividade, tendo faturado mais de 10 milhões de dólares em sua turnê pela América do Norte. Um dinheiro astronômico para a época. Mick Jagger, o carismático vocalista da banda, estava enfrentando um dilema peculiar. O governo britânico estava exigindo até 90% dos ganhos deles em impostos, dinheiro que a banda simplesmente não tinha. Era um problema comum entre astros do rock britânicos daquela época. Assim como John Lennon, que fugiu para Nova York, e David Bowie, que dividia seu tempo entre Berlim e Suíça, os Stones se viram no exílio. A Grã-Bretanha estava mudando a forma de taxar os muito ricos, e músicos como os Beatles, os Stones e David Bowie deviam até 90% de seus ganhos. No final dos anos 60, Mick Jagger era o vocalista da maior banda de rock do mundo. Os Rolling Stones viviam o auge criativo em uma das maiores sequências de 4 álbuns da história da música. O governo britânico cobrava Mick por impostos que ele não possuía. E havia um contrato para matá-lo. Os Rolling Stones estavam se recuperando da morte do membro fundador Brian Jones em julho de 1969. Eles inicialmente chegaram ao sul da França, onde transformaram o porão de uma mansão em um estúdio de gravação improvisado. A banda não fazia turnê nos Estados Unidos desde 1966. A ideia era que o show gratuito fosse um presente para os fãs dos Stones nos Estados Unidos. A banda não fazia turnê nos Estados Unidos desde 1966 devido a acusações de drogas que dificultavam suas viagens. Agora, eles estavam planejando seu retorno, um show gratuito que seria a resposta da costa oeste ao Woodstock. E depois de perderem a chance de tocar no Woodstock, os Stones decidiram organizar um Woodstock da costa oeste em São Francisco. O line-up era impressionante. O Grateful Dead, Crosby, Stills, Nash e Young e Jefferson Airplane dividiriam o palco com os Stones.
O local original seria o Golden Gate Park, em São Francisco. A polícia local, no entanto, já estava cansada de lidar com as multidões hippies. Com as licenças negadas e o tempo se esgotando, o show foi transferido às pressas para o autódromo de Altamonte, a 1 hora da cidade. Tudo foi organizado em pouco tempo. Impulsionado tanto pelos Stones quanto pelo Grateful Dead, o show deveria acontecer inicialmente no Golden Gate Park, em São Francisco, mas a cidade rejeitou a proposta. Os planos de realizá-lo no Sears Raceway, em Sonoma, fracassaram quando os proprietários do local exigiram $100 mil ao saberem que o show seria filmado. Finalmente, o autódromo de Altamont, em Tracy, foi escolhido. Foi quando alguém teve uma ideia que se mostrou desastrosa. Os Stones já tinham experiência anterior com o capítulo britânico dos Hells Angels. Eram motoqueiros relativamente tranquilos que já haviam feito a segurança do show da banda no Hyde Park mais cedo naquele ano. Eles até ajudaram durante o serviço memorial para Brian Jones, o membro fundador dos Stones, que tragicamente se afogou aos 27 anos. Os Stones conheciam a versão britânica dos Hells Angels e sabiam que eles eram um pouco mais tranquilos do que seus equivalentes nos Estados Unidos. Os Hells Angels britânicos forneceram segurança no show gratuito dos Stones no Hyde Park em julho, alguns meses antes, e no memorial para o Rolling Stone Brian Jones, que morreu afogado por acidente aos apenas 27 anos de idade. Mas é aqui que o mal-entendido cultural se tornou mortal. Os Hells Angels americanos eram de um tipo completamente diferente. Em 1969, eles haviam evoluído de um clube de motociclistas para o que as autoridades consideravam uma organização criminosa sofisticada. Eles não eram guerreiros ocasionais, mas foras da lei com seu próprio código. O acordo era simples: $500 em cerveja em troca de manter a ordem no show. E o Grateful Dead, esses caras garantiram a filial dos Hells Angels de São Francisco. A decisão de contratar os Hells Angels para a segurança em troca de $500 em cerveja teve consequências graves. Para colocar isso em perspectiva, os Rolling Stones estavam ganhando milhões e confiaram a segurança de centenas de milhares de fãs a um grupo de motoqueiros pagos com álcool. Aquilo se revelaria uma das decisões mais catastróficas da história do rock. 6 de dezembro de 1969. Cerca de 300 mil pessoas afluíram ao autódromo de Altamont. A atmosfera estava tensa desde o início. Os Hells Angels, que na época contavam com cerca de 800 membros em todo o país, se posicionaram como uma barreira humana entre a multidão e o palco. Vieram armados com tacos de sinuca cerrados e correntes de motocicleta para controlar a multidão. A violência cresceu rápido. Durante a apresentação do Jefferson Airplane, o vocalista Marty Balin tentou intervir em uma briga e foi nocauteado por um Hells Angel. No dia do show, os Angels agiram com extrema agressividade contra o público, usando tacos de sinuca. Eles agrediram o co-vocalista do Jefferson Airplane, Marty Balin, durante o show, quando ele tentou intervir em uma briga. Ei, cara, prefiro imaginar que os Hells Angels só deram um soco no Marty Balin e o deixaram apagado. Agradeço por isso. Stephen Stills foi esfaqueado na perna com um raio de moto. A situação estava tão grave que o Grateful Dead, que tinha dado aval para os Angels, viu o caos e se recusou a tocar, indo embora de helicóptero. Foi uma bagunça tão grande que quando o Grateful Dead, que tinha recomendado os Angels em primeiro lugar, chegou lá e soube do estado das coisas, eles deram meia volta e caíram fora. E aí estão eles indo embora de helicóptero. Quando os Stones subiram ao palco depois do pôr do sol, Altamont estava na corda bamba. Foi então que Meredith Hunter, de 18 anos, sob efeito de metanfetamina e armado com um revólver calibre 22, cometeu seu erro fatal. O jovem sacou sua arma perto do palco e os anjos responderam com força letal. Enquanto isso, Meredith Hunter, um jovem negro que foi ao show com sua namorada, foi agredido pelos Hells Angels. Tentando fugir, Hunter sacou uma arma, mas foi fatalmente esfaqueado por Alan Passaro, dos Hells Angels, que depois foi absolvido no tribunal. O assassinato foi registrado em filme pela equipe do documentário que filmava Gimme Shelter. Os Stones seguiram tocando sem saber da morte ocorrida a poucos metros do palco. Mas o assassinato foi registrado em vídeo.
Os Stones não estavam ganhando dinheiro com os ingressos, mas estavam lucrando com os direitos do filme do show que eles venderam. Uma equipe de documentário filmou o dia inteiro e registrou imagens de Meredith Hunter pulando no ar com uma arma nas mãos e sendo imediatamente derrubado pelos Hells Angels. Essas imagens acabariam sendo vistas no grande documentário Gimme Shelter. Para o Night's End, o impacto foi devastador. 4 mortos, inúmeros feridos e a morte da ideologia de paz e amor dos anos 60, registrada em celuloide para a posteridade. Quando os Stones saíram do palco e se apertaram nos helicópteros, Altamont já tinha se transformado em caos. No final havia 4 mortos. A troca de acusações começou imediatamente. Após o ocorrido, a cena musical da Califórnia rapidamente se distanciou dos Anjos. Bandas como Jefferson Airplane e Crosby, Stills, Nash e Young culparam os Stones pelo mau planejamento. Keith Richards, o guitarrista dos Stones, comentou mais tarde que, exceto por alguns incidentes, o show tinha sido muito bom. Uma declaração que irritaria ainda mais os Anjos. O problema não era só a violência, era o filme. Os Stones tinham vendido os direitos do filme do show, e as imagens da morte de Hunter seriam centrais em Gimme Shelter. Os Anjos se sentiram traídos quando Jagger não os defendeu. E pior, ao descobrirem que a banda enviou as imagens às autoridades. Mick Jagger ficou abalado com tudo aquilo, e ele não assumiu a culpa nem defendeu que os Hells Angels não tinham feito nada de errado. E para os Hells Angels, o fato de Mick não tê-los inocentado foi uma traição. Logo começou a circular a notícia de que os Stones tinham imagens do assassinato. Imagens já compartilhadas com a polícia seriam exibidas na tela grande em seu filme de concerto nos próximos meses. No início de 1970, Mick Jagger havia se refugiado na propriedade de Andy Warhol, nos Hamptons, em Long Island. A situação fiscal britânica o forçou ao exílio, mas também, sem querer, o colocou ao alcance de seus possíveis assassinos. A notícia se espalhou pela rede dos Hells Angels. Havia um contrato pela vida da estrela do rock. Toda a raiva dos Hells Angels por terem sido responsabilizados pela morte de Meredith Hunter em Altamont. Essa raiva, os Hells Angels direcionaram e concentraram toda a sua fúria em Mick Jagger. E a notícia se espalhou. Havia um contrato pela morte do vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, que estava marcado para morrer. Em um bar de motoqueiros em Nova York, distante do capítulo californiano ligado ao incidente de Altamont, os Hells Angels se reuniram para planejar sua vingança. Os Hells Angels trabalharam como seguranças durante um show dos Rolling Stones em 1969 em Altamont, Califórnia. Um homem morreu em uma briga com membros da gangue. E Butch relatou que os Hells Angels estão furiosos porque os Stones não os apoiaram no julgamento de um integrante. Ele disse que a gangue jurou matar Jagger algum dia. Um porta-voz de Jagger disse: "Isso é uma completa surpresa." O código da Irmandade era claro. Um ataque a um capítulo era um ataque a todos. Os Hells Angels sentiram-se abandonados pelos Stones após o assassinato em Altamont, prejudicando a reputação do clube nas notícias americanas. Agora eles queriam vingança. Os Hells Angels eram uma família violenta e disfuncional. Trair um deles era trair todos, ou ao menos era essa a visão deles. E os motoqueiros queriam vingança. Mas a inteligência sugeriu que o complexo de Jagger em Long Island era bem protegido, com seguranças armados patrulhando o perímetro. Mick Jagger se isolou nos Hamptons. Em Long Island, Nova York, há um continente de distância do derramamento de sangue em Altamont, na costa oeste dos Estados Unidos, fora do alcance do fisco de Londres e distante do grupo Hells Angels da Califórnia. Mas esses anjos notaram algo que a equipe de segurança não percebeu. A extremidade sul da propriedade, ao longo da orla, era vulnerável. Se não pudessem chegar por terra, viriam pelo mar. Tiveram uma ideia diferente. Jagger se hospedava em uma casa à beira-mar. Ao longo da borda sul havia um jardim sem segurança. Se os anjos não alcançavam Mick por terra, tentariam pelo mar. Pode parecer um plano improvável, mas lembre-se, esses eram homens que viviam pelas próprias regras. Armas eram fáceis de obter.
Havia muitas armas de fogo e facas entre os Hells Angels. Um bote foi emprestado de algum lugar na margem sul. A equipe de assassinos carregou seu arsenal e partiu para o Oceano Atlântico. Era dezembro e o vento de inverno cortava suas jaquetas de couro como lâminas de barbear. A navegação foi desafiadora. As mansões à beira-mar pareciam todas idênticas na escuridão, e eles eram motoqueiros, não marinheiros. Eles não perceberam a tempestade se aproximando até que fosse tarde demais. O tempo virou, ondas passavam por cima das bordas do pequeno barco. E finalmente a natureza interveio. O bote virou, jogando homens e armas nas águas geladas. Os anjos conseguiram nadar de volta para a costa, completamente humilhados por sua desventura marítima. Era dezembro, estava congelando. Poucas semanas antes, houve um festival de música ao ar livre na Califórnia, e agora eles tentavam se proteger do vento de inverno com jaquetas de couro. O vento aumentou, e os motoqueiros estavam tendo dificuldade para controlar o barco. Ao olhar para a costa, não sabiam em qual casa Mick Jagger estava hospedado. Todas as casas de praia luxuosas pareciam iguais no escuro vistas do mar. Os motoqueiros eram demônios na estrada, mas não dominavam o mar, não perceberam a tempestade. Então, sem experiência com barcos nem habilidades de navegação, eles avançavam muito devagar no escuro. E a tempestade os alcançou, veio do leste e os pegou desprevenidos. E eles mal conseguiram se situar antes que outra onda atingisse, virando o barco e jogando os motociclistas e suas armas no oceano. Os Hells Angels nadaram até a costa. A água fria os deixou sóbrios o suficiente para reconhecer a tolice do plano deles. Eles deixaram o serviço, mesmo com o contrato ainda vigente. Eles estão em um barco idiota. Consegue imaginar esses grandalhões dos Hells Angels nesse barquinho ridículo? Não, espera aí. Espera um minuto. Não. O tempo está ruim aqui. Eu sei. Pluft! Caiu. E todos caíram na água. E eles subiram e ficaram bem. Eles não morreram. Subiram de volta à costa e disseram que foi uma péssima ideia, Jesus. Deixa pra lá, acabou a onda. Jagger dormiu durante todo o incidente, sem saber que a mãe natureza tinha acabado de salvar sua vida. Só em 2008, quando um agente do FBI finalmente revelou toda a história, o mundo ficou sabendo o quão perto uma das maiores estrelas do rock chegou de ter um fim violento. A relação entre os Hells Angels e a indústria da música nunca mais seria a mesma depois de Altamont. Nas décadas de 1980 e 90, os Angels mudaram seu foco para empreendimentos mais lucrativos. De acordo com o depoimento ao Comitê Judiciário do Senado, eles se tornaram grandes participantes no tráfico de metanfetamina, com operações que iam da Califórnia até a costa leste. Matt Pavone, da Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado e Drogas dos Estados Unidos em São Francisco. Não existe nenhum outro grupo criminoso organizado que tenha tanta influência na fabricação e no tráfico de metanfetamina quanto os Hells Angels, pelo que sabemos na aplicação da lei. E o motivo para isso é O motivo para isso é que, com base no número de investigações que conduzimos envolvendo o tráfico de metanfetamina, o grupo que aparece repetidamente, especialmente no oeste dos Estados Unidos, é o clube de motociclistas Hells Angels. Os números contam a história. Em um caso, Kenneth Owens, dos Hells Angels, foi pego com 30 libras de metanfetamina pura e 3 milhões de dólares em dinheiro. As autoridades estimaram que ele produziu cerca de 3 mil quilos de metanfetamina, avaliada em 30 milhões de dólares no atacado e quase $250 milhão no valor de rua. Enquanto isso, os Stones continuaram sua ascensão. Eles criaram sua gravadora e contrataram artistas como o lendário Peter Tosh. Jagger seria posteriormente nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II em 2003, embora nunca mais tenha contratado motoqueiros fora da lei para segurança. A verdade sobre a tentativa de assassinato permaneceu escondida até que um ex-anjo, apelidado de Butch, testemunhou perante o Comitê Judiciário do Senado. Sob proteção à testemunha, revelou o contrato aberto e a tentativa fracassada contra a vida de Jagger. Sempre houve mais de um contrato aberto sobre essa banda e essa pessoa. E houve 2 tentativas que eu conheço que fracassaram.
2 tentativas de quê? Para matá-lo. É o Mick Jagger e os Rolling Stones. Quando foi procurado para comentar, o porta-voz de Jagger disse que a revelação foi uma completa surpresa. Hoje, os Hells Angels mantêm capítulos ao redor do mundo, embora sua imagem tenha evoluído. Alguns membros organizam passeios beneficentes ou vendem mercadorias, mas autoridades dizem que isso pode ser fachada para atividades ilegítimas. A briga no cassino em Nevada, em 1969, que deixou 3 mortos e 12 feridos, serve como um lembrete de que os velhos hábitos não desapareceram completamente. Para Mick Jagger e os Rolling Stones, Altamont segue como um capítulo sombrio em uma história triunfante. A banda continua fazendo turnês e gravando, embora hoje em dia eles sejam mais cuidadosos com seus esquemas de segurança. O episódio serve como um lembrete marcante de uma época em que o rock and roll realmente vivia no limite, quando a linha entre entretenimento e cultura marginal se confundia. Quando uma decisão simples sobre a segurança de um show quase mudou a história da música para sempre. A história de Jagger e dos Angels simboliza mais do que uma tentativa de assassinato fracassada. Isso marca o fim de uma era em que astros do rock podiam flertar com o perigo e sair ilesos. Às vezes, como o próprio Jagger poderia dizer, você nem sempre consegue o que quer. Às vezes, ao tentar, você consegue o que precisa, mesmo que seja uma tempestade de inverno para salvar sua vida.